Se Jair Bolsonaro é um presidente com poucos amigos entre as grandes potências ocidentais, a situação do russo Vladimir Putin não é diferente. É, na verdade, como sabemos, bem mais sensível. The United States is now accusing the Russians of lying about withdrawing their troops from Ukraine's border and, in addition, faking a genocide to possibly justify a Russian invasion. E foi nesse cenário de busca mútua de apoio internacional que o russo encontrou o brasileiro no Kremlin. Somos solidários à Rússia. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. Muito a colaborar em várias áreas. Tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui dá um retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais. Mais tarde, longe dos olhos de Putin, Bolsonaro completou a frase e disse que sua solidariedade se estende a todos os países que buscam soluções pacíficas. Do lado de Putin, o líder russo também disse as palavras certas para agradar a Bolsonaro. Apoio a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, incentivo ao aumento da cooperação no agronegócio e na defesa, e o reconhecimento do Brasil como líder econômico da América do Sul. Sem dúvida, continuaremos a interagir com parceiros brasileiros no âmbito do BRICS, agrupamento internacional respeitado que ocupa lugar importante no mundo moderno multipolar e desempenha um papel de peso na economia global. Como foram os bastidores do encontro entre Putin e Bolsonaro no Kremlin? Qual foi a leitura da delegação brasileira em Moscou sobre esse encontro? E de que forma essa missão atende aos objetivos políticos dos dois líderes? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Jussara Soares, enviada especial do Globo a Moscou, e com o cientista político Hussein Kalut, pesquisador da Universidade de Harvard e conselheiro do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Fique com a gente. Jussara Soares, para começar, como foi essa maratona de testes de Covid que o presidente tanto despreza para se sentar bem pertinho do Putin no Kremlin? Dá para ter certeza que ele não teve medo, né, de compartilhar a amostra de DNA, como aconteceu com os franceses e com os alemães que tiveram que sentar bem longe das autoridades russas, né? Olha, Maltic, aparentemente o presidente Bolsonaro não teve nenhum receio disso. A gente questionou ele agora no final da tarde, depois do dia de agenda, e ele falou que fez tudo o que era necessário ali, tudo que tinha sido acordado para que ele visitasse o Kremlin, se encontrasse com o presidente Vladimir Putin e não ficasse naquela mesa que virou meme, né, de 6 metros de distância. Bolsonaro foi recebido pelo presidente Vladimir Putin, logo no começo já se cumprimentaram com as mãos, posaram para as fotos bem próximos. Então era isso que a comitiva brasileira queria mostrar, essa proximidade, queria que a foto do Bolsonaro fosse mais próxima do que tinha sido a do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e diferente do que foi do presidente da França, Emmanuel Macron. Dá para perceber a digital do Kremlin no processamento desses exames de Covid? A exigência do Kremlin para outros chefes de estados e o presidente Jair Bolsonaro também, é que todos passem por uma série de exames. Então, assim, é uma sequência de exames em vários dias, mostrando que eles estão negativos. E a última exigência, a última regrinha ali, é que o último exame seja feito por uma equipe médica russa, indicado pelo governo. E isso os outros chefes de estados ali não quiseram. E o Bolsonaro topou e fez, e hoje de manhã, a gente está falando aqui na quarta-feira, o dia do encontro, logo pela manhã, essa equipe de médicos esteve no hotel onde o presidente Jair Bolsonaro está hospedado, recolheu todo ali o material, testou negativo, tanto ele quanto alguns ali de seus principais auxiliares, e aí se deu todo o dia oficial de agenda aqui, né, da agenda bilateral aqui em Moscou. Ô Jussara, e qual é a sensação aí na comitiva, na delegação, depois desse encontro?
e também pelo fato de, aparentemente, estar afastado esse risco mais iminente de invasão à Ucrânia. Havia um receio de que a reunião entre os dois presidentes acontecesse justamente num cenário, por exemplo, de uma invasão? Carol, na comitiva brasileira ali, conversando com diplomatas, mesmo as autoridades ali do Palácio do Planalto, eles sempre insistiram que esse risco de uma má interpretação, ou mesmo de uma invasão, eles não confiavam muito que isso fosse acontecer. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou o retorno de mais soldados às bases e divulgou imagens de tropas saindo da Crimeia. Isso é o que a gente estava acompanhando ali nos últimos dias, apesar dos alertas, apesar dos recados ali dos Estados Unidos, o governo brasileiro vinha demonstrando ali uma tranquilidade em relação a isso. Então aqui hoje a agenda transcorreu com muita tranquilidade e o próprio presidente Bolsonaro tinha sido orientado já a não entrar no temas de Ucrânia, que não era para interferir, e se o tema viesse, né, à tona, era para poder falar que o Brasil sempre escolheu o caminho da diplomacia para resolver os conflitos. Então esse foi o recado que o presidente Jair Bolsonaro tentou passar ali, primeiramente nesse encontro que ele teve ali rapidamente com Vladimir Putin, assim, o primeiro encontro que foi transmitido, e o presidente falou assim, nós somos solidários à Rússia, só que ele não completou a frase. Aí mais tarde, quando o presidente Jair Bolsonaro é questionado ali pelos repórteres, que o recado dele fica completo, né? Ele diz que ele é solidário com a Rússia e com outros países, desde que haja ali uma opção pela paz ali. Nós estamos solidários com todo e qualquer país, desde que o caminho para a busca da solução desses impasses seja o pacífico. Então, isso ficou claro, a gente observa que o presidente foi bem orientado para frisar isso, para tentar se blindar ali dessa leitura, né, dessa interpretação de que essa visita é em meio a essa tensão com a Ucrânia. O resultado final, a avaliação de integrantes do governo, é que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu cumprir o que foi pedido a ele, né? Na verdade, foi aconselhado para evitar esse tipo de problema, e reforçando que o Brasil, né, quer conversar com todo mundo, está disposto a conversar com todo mundo. Agora, Jussara, é inegável que a agenda do Vladimir Putin está completamente tomada por esse tema de uma possível invasão, da relação dele com a OTAN, com os Estados Unidos e com a Europa. Em que medida você percebeu do presidente, da delegação, uma vontade de deixar bastante claro que para o Putin essa agenda com Bolsonaro também foi importante, né? Eu lembro que durante esse breve pronunciamento que ele deu público ao lado do presidente russo, por 2 vezes ele mencionou que foi uma conversa de 2 horas. Sim, principalmente na delegação, aqui na comitiva brasileira, a gente vê ali, o resultado foi muito bem avaliado, assim. A avaliação é que era o seguinte, para o presidente Vladimir Putin também era importante mostrar que havia um interesse de focar principalmente nas relações bilaterais, nessa agenda, focar nisso e tentar afastar. Para a comitiva brasileira, para as autoridades brasileiras que vinham tentando blindar o Brasil dessa tensão, o resultado também eles consideraram positivo ao fim do dia, quando esse assunto Ucrânia passou ao largo ali dos principais, embora seja o assunto do momento, a agenda do presidente Bolsonaro não foi dominada por isso. É importante dizer também que desde que chegou aqui a Moscou, o presidente Bolsonaro tem evitado um contato direto com a imprensa. Ele chegou na terça-feira aqui em Moscou e nesse primeiro dia ele saiu para dar uma volta, foi visitar o Kremlin numa visita guiada. Quando chamado por repórteres, ele ignorou. Nesta quarta-feira, o presidente começou a agenda dele super cedo, foi fazer uma homenagem aqui aos combatentes soviéticos mortos na Segunda Guerra, e ali também não falou com os repórteres, e aí teve toda a agenda, né? E só no final da tarde que ele respondeu ali algumas perguntas dos jornalistas e deixando muito claro, como eu disse, fazendo essa marcação ali de que a Ucrânia não era o tema de debate, que ele não ia entrar nas questões regionais. Jussara, nessa agenda bilateral emergem assuntos importantes como a questão dos fertilizantes e outros temas, como a cibersegurança. Eles conversaram nessa reunião de cerca de 2 horas a respeito desse assunto. Eles disseram no detalhe, o presidente Bolsonaro ou o próprio Kremlin, o que foi tratado em relação à cibersegurança?
Olha, Maltic, esse é um assunto que a gente precisa aprofundar e acompanhar de perto. Assim, o tema realmente foi debatido, tanto citado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas também ali pelos outros ministros que também estiveram aqui. É importante lembrar que o presidente Jair Bolsonaro esteve nesta agenda com muitos ministros militares. Isso é uma coisa que chamou a atenção. Vieram, com o presidente 3 ministros generais: o ministro da Defesa, Braga Neto, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, além do ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque. Então, isso já chama atenção. E sim, foi um tema debatido. Os detalhes dessa agenda, do que foi discutido, ainda não se sabe exatamente. O que eu conversei aqui com algumas fontes, pegando aqui pelo corredor do hotel, é que esse assunto foi debatido e que, por enquanto, é tudo muito inicial. Fala em troca de tecnologia, observação, mas não tem nenhum acordo assinado, enfim. A gente observa também que tentaram tirar ali os holofotes desse assunto, mas sim, é um tema que tem debatido, que a gente precisa acompanhar e observar, exatamente o que vai sair desse resultado. A gente sabe que não teve nenhum acordo, mas tem uma conversa inicial ali para troca ali de tecnologia. Bom, Jussara, a gente está conversando na quarta-feira em Moscou, está aí no meio da agenda ainda. Qual é a programação agora do presidente? Ele ainda está em atividades? E como é que tem sido aí o trabalho de vocês, o acesso à comitiva? Carol, vamos contar que aqui em Moscou são 9h45, da noite. São 6 horas a mais que no Brasil. Então, a nossa rotina, a gente está operando nos 2 fusos, no fuso de Moscou e no fuso do Brasil. Mas foi também uma maratona para os repórteres brasileiros poderem entrar no Kremlin também. Não foi só o presidente Bolsonaro. É muito restrito, assim. E o presidente Bolsonaro, agora, como eu disse, já está tarde aqui, o presidente Bolsonaro acabou de passar aqui pelo lobby do hotel e subiu para o quarto dele. Tentei perguntar aqui para ele onde ele foi, estava meio com cara de cansado. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro segue para a Hungria, onde ele tem uma agenda lá com o primeiro-ministro Viktor Orbán, ali, que é um representante da direita, Ele é contra ampliar a integração da União Europeia e tem uma plataforma anti-imigração fechando as portas da Hungria para refugiados de outros países da Europa. Que tem contatos, inclusive, com o filho do presidente, não ele diretamente, mas o Eduardo Bolsonaro tem contato ali com a direita também húngara. Então é um encontro que, além de outros temas ali, como defesa, que vão ser tratados, essa questão com a proximidade com a direita mundial reforça bastante essa visita, a importância dessa visita, que vai acontecer nessa quinta-feira. O presidente Bolsonaro vai ser uma visita muito curta, o presidente nem dorme em Budapeste, e ele já segue nessa quinta-feira mesmo para o Brasil, e ele promete ir direto para Petrópolis, onde aconteceu todas as tragédias aí pela chuva. Jussara Soares, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você aí. Valeu, Jussara, muito obrigado, bom trabalho aí, boa viagem. Obrigada, Carol, obrigada, Maltic, até a próxima. Professor Hussein Kalut, essa viagem pode ser analisada do ponto de vista dos interesses da diplomacia do Brasil ou dos interesses pessoais do presidente Jair Bolsonaro, Começando pela diplomacia, a gente tem aí questões como agricultura, energia e defesa sobre a mesa. Do ponto de vista estratégico, o Brasil ganha com o fortalecimento dessa relação nessa visita, apesar do clima de tensão elevada da Rússia com os países da OTAN? Bom, é importante esclarecer que a visita tem um certo simbolismo político, um simbolismo político que é útil ao Putin e, ao mesmo tempo, útil ao Bolsonaro. Útil ao Bolsonaro no sentido de demonstrar de que ele é recebido por um presidente de uma grande potência mundial. E para o Putin, na verdade, a visita é importante para demonstrar que ele não está isolado, e o Putin soube instrumentalizar muito bem a visita do Bolsonaro, porque, na verdade, ele aproveitou a visita do chefe de Estado brasileiro para mandar recados para os Estados Unidos e também para mandar recados aos países do eixo ocidental. Então, a visita serviu para o Putin sob esses 2 propósitos, tá? Bom, da perspectiva da agenda temática, tecnicamente falando, a agenda em termos de substância, ela aglutinou temas, embora importante, mas de forma muito superficial. Quer dizer,
Dizer que a relação vai se basear em defesa, energia, agricultura, bom, quase qualquer visita do Brasil a qualquer potência internacional, ela sempre vai aglutinar defesa, energia, meio ambiente e agricultura, sempre, né? Quer dizer, seria estranho se ela não tivesse esses elementos. Só que, factualmente falando, a agenda estava, em seu escopo estavam inseridos sistemas, porém, no entanto, não houve um aprofundamento, não se explicou o que se vai fazer em cada vetor, à exceção da agricultura, que ficou muito claro. E para amenizar essa falta de fertilizantes, a Rússia vai ampliar a venda dos produtos aqui no Brasil. É um problema que preocupa os produtores rurais. O Brasil precisava importar insumos para a base produtiva brasileira. Os outros temas não está muito claro quais são os rumos desses avanços. Então, aí usa-se muito mais um linguajar diplomático para florear e construir uma narrativa que dá, digamos, densidade à visita, enquanto a visita tem muito mais um simbolismo do que densidade. Nesse simbolismo, a gente pode supor que o presidente Jair Bolsonaro busca uma musculatura internacional para dizer que é recebido por um dos maiores, mais importantes chefes de Estado do planeta. De que forma ele pode utilizar essa musculatura? O fato que o Brasil está isolado internacionalmente é um isolamento resultado pelos erros sequenciais na política externa brasileira e também por erros do próprio governo brasileiro e pelo presidente da República, né? A sua política ambiental, a sua política de direitos humanos, a sua política de segurança pública, então toda a sua política em relação a outros países no contexto regional latino-americano, como a Argentina, ou no contexto global como a China, elas acabaram minando as nossas capacidades de atuarmos como interlocutores, digamos, desses países. Portanto, a avaliação que eu faço é que, sobretudo para o presidente Bolsonaro, era necessário demonstrar que não está isolado, tá? Sobretudo. E, obviamente, esse isolamento poderia se traduzir nessa visita, até porque ele não conseguiu ser recebido nem pelo governo Biden, nem por nenhuma potência da Europa Ocidental, digamos assim, relevante para as relações internacionais entre o Brasil e tais países, sei lá, França, Alemanha, Espanha, né? Não conseguiu. Agora, o presidente Bolsonaro, quer dizer, ao mesmo tempo, ele procura exercer uma diplomacia pendular sobre esse aspecto, né? Uma forma de, não diria chantagear Washington, mas uma forma de dizer para Washington e para o governo Biden que o Brasil tem opções internacionais além dos Estados Unidos, que é a Rússia. Temos uma colaboração intensa nos principais foros internacionais, como o BRICS, G20 e as Nações Unidas, onde defendemos a soberania dos Estados, o respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Ou seja, ele exerce o que se chama de uma diplomacia pendular. Já que o governo Biden não me prestigia, e já que os nossos interesses macroestratégicos não estão avançando, então eu vou à Rússia. Tá? É uma forma de atrair a atenção também dos Estados Unidos. Eu acho que, sobretudo, esse é um componente da estratégia da construção da visita à Rússia. É óbvio que o presidente brasileiro preferiria estar com Biden do que estar com Putin, na minha avaliação, porque isso geraria muita ressonância. Mas a opção que ele tem só sobrou o Putin, que foi no momento oportuno para o Putin receber. Talvez, se o Bolsonaro tivesse pedido a visita 6 meses antes, 6 meses, daqui a 6 meses, não sei se a Rússia, o Putin estaria disponível para atender a uma agenda do presidente brasileiro. Professor, o senhor disse já que foi uma viagem muito mais simbólica, né, do que exatamente do ponto de vista concreto aí de acordos, mas o apoio russo a temas mais amplos, como a soberania da Amazônia, a presença do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, isso tem alguma relevância de fato no cenário mundial? Vamos lá, a Rússia já havia manifestado o apoio ao Brasil no passado, já havia manifestado apoio à aspiração brasileira, já havia reconhecido no passado essa aspiração brasileira, né? Ainda no governo Lula, isso não é novidade. Agora, a Rússia apoiar a soberania brasileira
sobre a Amazônia, isso nunca esteve em contestação, isso nunca esteve sob júdice, na verdade, né? Todo mundo sabe que o Brasil é um país soberano e a Amazônia brasileira pertence ao Estado brasileiro e a soberania é nossa. Agora, isso aí entra naqueles movimentos táticos que o governo procura exercer. Colocar, digamos, no escopo de uma declaração, um reforço do posicionamento russo à Amazônia brasileira, para o Bolsonaro empregar isso como uma narrativa no contexto interno de que a Rússia apoia a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Qual é o país que contestou isso cabalmente? Claro, houve um embate do Bolsonaro com o Macron, né? Agora, se o governo brasileiro quiser de fato, então, ter um reconhecimento universal, né, sobre essa matéria, então deveria pedir isso aos Estados Unidos, aos países da União Europeia, a outros países do mundo. Entende? Esse é um não assunto, entende? Esse é um não assunto. Na verdade, esse assunto é inserido apenas como uma fórmula de floreio. Não é um assunto central da nossa política externa. Nunca foi um ponto de inflexão da nossa política externa. Entende? Professor, tem um aspecto específico super relevante que é a cibersegurança, né? Um temor revelado pelo próprio presidente do TSE, o novo presidente, o ministro Edson Fachin, que mencionou especificamente a Rússia para desconforto do presidente, né? Lembrando do histórico dos russos em cyberataques, atividades de hackers pelo mundo afora. Isso foi discutido na conversa entre os dois, mas ninguém sabe direito o que foi discutido. Não seria prudente até mesmo para dissipar qualquer dúvida, teoria de conspiração, que houvesse uma boa explicação oficial sobre esse tema? Primeiro, eu acho que nesse aspecto é importante não criar alarmismo e também não criar fake news sobre as fake news, tá? É importante ter responsabilidade e cuidado. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema confiável, já está comprovado, não é um sistema que pode ser atacado, porque ele não está conectado, como o TSE já explicou 1000 vezes, a plataformas de rede, né? No entanto, sim, no que diz respeito à propaganda, disparos em massa, isso pode acontecer, como aconteceu na eleição de 2018, né? No Brasil, inclusive. Acho que sob esse aspecto, quer dizer, se o presidente brasileiro tivesse pedido apoio da Rússia ou informações, ele precisa prestar esclarecimentos, né? Acho fundamental. Se ele estiver solicitado, e aí eu não sei se ele solicitou o apoio da Rússia na blindagem ou no favorecimento, aí o presidente estaria cometendo um grave prejuízo constitucional. Tá? Então teria que explicar, mas eu acho que é importante manter a prudência, até porque, olhando de uma perspectiva estratégica, eu não vejo, francamente dizendo, a Rússia querer ajudar o governo Bolsonaro a vencer a eleição no Brasil. Eu acho que o Putin está sabendo instrumentalizar em seu benefício a visita do Bolsonaro. Tá? E neste caso, o Bolsonaro se coloca numa posição em que, para desviar as atenções quanto ao isolamento internacional, procura colocar em pauta uma agenda, digamos, repleta de temas relevantes, mas sem grandes avanços concretos na concretização dessas políticas públicas. Professor Hussein Kalut, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, professor. Até a próxima. Muito obrigado, um abraço para vocês e bom trabalho para todos. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Brasil, do site Poder 360 e da Band. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.